Grau dos polinômios. O grau de um polinômio é dado pelos expoentes da parte literal. Para encontrar o grau de um polinômio, devemos somar os expoentes das letras que compõem cada termo. A maior soma será o grau do polinômio. Lendo assim essa definição parece difícil, né? Mas para vocês entenderem, eu vou primeiro ensinar como é que calcula, como é que encontra o grau dos monômios, tá? Porque os monômios, cada monômio é um termo que compõe um polinômio. Então, aqui, ó, por exemplo, o monômio 3x elevado a 5. Então, 3 é o coeficiente, o x, que é a minha letrinha, é a parte literal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o expoente da parte literal, da letrinha. Então, nesse caso aqui, eu só tenho a letra x. Qual é o expoente da letra x? 5. Então, esse monômio aqui é o monômio do grau 5. Então, ó, eu vou pegar a parte literal e vou pegar o expoente da parte literal. Na letra B, no exemplo B, eu tenho x elevado a 4. Ah, professor, não tem coeficiente? Tem. O coeficiente aqui, quando não aparece, é o coeficiente 1. Então, é 1x a quarta, né? Então, a gente só lê x a quarta. Como a parte literal é o x e ele está elevado à quarta potência, o grau desse monômio é 4. Então, nós temos um monômio de grau 4. Tá? Agora tem outro aqui, ó. Outro monômio, 6y. Coeficiente 6, parte literal y. Ah, professor, a parte literal que é o y não tem expoente. Se não tem expoente, ele não aparece, eu sei que é 1, que o y está elevado a 1. Não tem o expoente ali, eu sei que é 1. Então, esse monômio de parte literal y, ele tem grau 1. Ah, agora aqui começa a complicar. Ó. Eu tenho um monômio menos 7x elevado a 3y. Então, o que eu vou fazer? Menos 7 é o coeficiente. Aqui eu tenho duas letras. Ó. O x, a parte literal dele é composto pelo x e pelo y. O x está elevado a 3. E o y, como a gente viu, como não aparece o expoente, eu sei que é 1. Então, aqui, ó, o que eu tenho? No monômio, eu tenho x elevado a 3 e y elevado a 1. Então, para encontrar o grau desse monômio, eu vou somar os expoentes. Então, ó, x3 e y1. Então, 3 mais 1, 4. Então, o grau desse monômio é 4. E a letra E? Letra E, eu não tenho parte literal. Não tenho parte literal, só tenho 8. É um número real. Então, o que eu vou fazer? O grau desse monômio é o 0, porque eu não tenho parte literal. Então, gente, agora sim, ó, grau dos polinômios. Então, cada termo desse aqui, ó, cada termo do polinômio é um monômio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar o grau de cada monômio e vou ver qual que é maior. Então, olha aqui, ó, 4a ao quadrado b. Então, aqui eu tenho, no a eu tenho o expoente 2 e no b eu tenho o expoente 1. Não aparece, né? Então, eu tenho que lembrar que é o 1. Então, 2 mais 1, 3. Então, nesse primeiro monômio aqui, nesse primeiro termo, eu tenho grau 3. No segundo, eu tenho A3 e B3. Então, eu vou somar. 3 mais 3, 6. Depois, o último monômio aqui, ó, menos AB4. O A não aparece, eu sei que é 1. Então, 1 mais 4, 5. Então, eu tenho esse polinômio é composto de um monômio de grau 3, outro monômio de grau 6 e outro monômio de grau 5. Então, qual que é o grau dele? O grau dele é o grau do maior monômio, que é o grau 6, tá vendo? 3, 5 e 6. O maior é 6, então o grau desse polinômio é um polinômio do grau 6. Letra B. Então, aqui, ó, x está elevado a 5 e y elevado a 3. Então, eu vou somar 5 mais 3, 8. Então, esse monômio é do grau 8. Esse aqui, ó, 2x elevado ao cubo. Não tem outra letra, a parte literal dele é só o x. Então, aqui é o grau 3. Esse monômio aqui também só tem o y.
Então, o grau dele é o 7. Então, qual que é o grau desse polinômio? O grau desse polinômio eu tenho 3, 7 e 8. O maior grau é o 8, então o grau desse polinômio é o 8. Então, aqui, ó, nesse aqui na letra C, aqui tem o x, não aparece, está elevado a 1. Então, 1, 2. Então, aqui o grau dele é o 3. Esse aqui, 5x. Aqui é 1. Então, o grau dele aqui é 1. Tudo bem? E aqui, por último, é o 6. É um número real, não tem parte literal. Então, eu sei que o grau é 0, porque não tem parte literal. Então, qual que é o grau desse polinômio? 3, 1 e 0. O maior é 3. Então, é do grau 3.